Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Dando prosseguimento, né, às aulas que eu já venho trazendo, aulas do Foucault. Eu venho dando continuidade aqui, né, aos capítulos desse livro, A Hermenêutica do Sujeito, ok? E hoje eu venho trazendo, né, a aula do dia 10 de março, o primeiro tempo, né, o primeiro momento da aula do dia 10 de março de 1982, que é, e é a 19ª aula que eu venho trazendo, né, desse livro, A Hermenêutica do Sujeito, do Michel Foucault, ok? Venho trazendo aqui mais esse capítulo, né, e nesse capítulo o Foucault ele vai tratar de um tema que eu considero bastante interessante, né, da cultura greco-romana, dos séculos I e II, né, uma questão que os gregos, os filósofos discutiam, que era a questão da parresia, certo? O que seria a parresia, né? O Foucault ele vai dizer que a parresia, para os gregos antigos, filósofos, né, era um falar franco, um franco falar, certo? Exigia daquele que pronunciava o discurso uma atitude moral, uma atitude, um ethos, um modo de ser, certo? Era também um procedimento técnico necessário, certo? Para transmitir o que os gregos antigos chamavam de um discurso verdadeiro, né? Esse discurso ele era verdadeiro porque aquele que escutava era capaz de constituir em si mesmo, certo? Um sujeito que possuía soberania sobre si. Era interessado, né, aquele que gostaria de ter soberania sobre si. Então, a parresia era uma liberdade no falar, era o falar francamente, era uma abertura do coração. Então, assim, aquele que falava deveria ter essa franqueza, né, essa abertura do coração. Então, a parresia era um ethos, ok? Era uma atitude moral que tinha dois adversários que era importante observar na, no discurso verdadeiro, no discurso da parresia. Havia também, naquele momento, né, dois inimigos, né, dois adversários do que seria o franco falar do discurso verdadeiro da parresia, que é a retórica e a lisonja. Então, assim, quem praticava a parresia deveria livrar-se delas, né? Ok? A retórica ainda poderia ser utilizada, ela ainda tinha aspectos na retórica que poderia ser utilizada, mas com restrições. Já a lisonja não, a lisonja era completamente descartada para aquele que praticava a parresia, né? Então, o Foucault vai dizer que para os gregos antigos, né, a lisonja e a retórica estão profundamente ligadas, né? Essas duas questões estão ligadas, né, uma à outra, porque ele vai dizer que o fundo moral da retórica é a lisonja. Então, assim, mas por que deveria se livrar da lisonja? Qual o motivo? Bem, porque ele vai dizer que a lisonja e a cólera são vícios que se equiparam, certo? E aí ele vai trazer, né, vários textos antigos que mostram, por exemplo, né, que a cólera é um arrebatamento, certo? É um arrebatamento violento, incontrolável, certo? De alguém em relação ao outro, em qual alguém que poderia ser exerce um tipo de superioridade em cima de outro, né? Há um tipo de exercer um tipo de exercer um poder sobre o outro, um abuso de poder, certo? Aquele que exerce esse poder tem uma incapacidade de se controlar, certo?
E isso acontece, essa incapacidade de se controlar, né, exercendo um abuso de poder sobre os outros, certo? Quando ele se vê como superior, alguém que se vê como superior e abusa, certo? Abusa, ok? Aí, exemplos, o pai de família em relação aos seus filhos, né, em relação à sua esposa, principalmente naquele momento, né? O patrão em relação aos empregados, certo? Então, a cólera é um abuso de poder, certo? Do sujeito em relação ao que seria alguém que estaria submetido ao poder daquele que exerce a cólera, né? E a lisonja, né, está ligada à cólera, por quê? Porque a lisonja será para o inferior, certo? Uma maneira de ganhar poder frente ao superior, certo? Ganhando do superior as benevolências, né? Ganhando favores, né? É o famoso, conhecemos como puxa-saco, né? Então, assim, o lisonjeador serve-se da linguagem, certo? Para obter o que quer, certo? Ele costuma reforçar, né, a superioridade daquele que dirige os outros, né? Ele tem sempre um discurso mentiroso, certo? Ele exalta as qualidades daquele que ele considera superior. Ele reforça o poder, certo? Daquele que é lisonjeado, certo? E assim impede que o lisonjeado conheça a si verdadeiramente, certo? Ele, a partir daí, a partir da lisonja, ele terá assim uma imagem falsa de si mesmo, e que o enganará, ele será enganado por si mesmo, né? Que o colocará assim, né, numa situação de fraqueza, não só em relação a si, como em relação aos outros, né? E em relação ao lisonjeador, aquele que faz a lisonja, né? Então, a lisonja torna cego, certo? Aquele a quem se dirige, certo? E isso é tratado, né, entre os filósofos, porque está sempre falando de uma relação de poder, né? Um poder de um superior, o poder de um príncipe, o poder de um senhor, né, de terras, né? E Sêneca, ele escreve cartas a Lucilo, certo? Elogiando a Lucilo, que exerce um poder de procurador, certo? Mas ele exerce esse poder, aí ele elogia ele por isso, sem extrapolar sem extrapolar o poder, certo? Sem agir com tirania, certo? Ele fala que Lucilo, né? Ele não se vê como príncipe, certo? Ele também não se vê como substituto do príncipe. E também ele não se vê como representante do poder global do príncipe, certo? Ele exerce o seu poder como de fato ele deveria exercer, como um ofício, certo? Não como uma presunção de soberania, muito característica, né, daqueles que exercem o poder, certo? Então, Lucilo não exerce como se tivesse uma soberania, porque ele não precisa disso, ele não precisa desses artifícios. Por quê? Porque Lucilo, ele não necessita desse delírio de poder falso, né? Por isso ele não extrapola suas funções reais, porque Lucilo tem soberania sobre si, certo? Ele vive bem consigo mesmo, ele está bem, ele está feliz consigo mesmo, né? Então, ele se limita a exercer os ofícios do seu cargo, né? Ele não age com prepotência, ok? E Sêneca diz que existem poucos homens que conseguem agir assim, certo? Por quê? Porque os homens, ou eles têm um excesso de amor a si mesmo, ou um excesso de desamor a si, certo? Não cuidam de si, se preocupam com coisas exteriores, né? Coisas que vão agradar a si mesmo, deleites exteriores, certo? Se preocupam com coisas que não valem a pena.
E também não conseguem, não gostam de si, porque não conseguem ficar sós consigo mesmo, certo? Não tem deleite, não tem uma boa relação consigo mesmo. Então essas pessoas, elas são extremamente apegadas a si, certo? E apegada a coisas sem importâncias, que não vai trazer um cuidado de si, né? São deleites e prazeres que não vão fortalecer. Então é nesse momento que o lisonjeador ele vai surtir um efeito, né, sobre aquele que é lisonjeado, certo? E aí o lisonjeado vai cair numa armadilha, certo? Por quê? Porque ele não tem uma relação plena consigo mesmo, certo? Ele vai, por conta disso, ele tem uma lacuna, né? E ele vai ser facilmente capturado pelo falso discurso do lisonjeador e vai criar uma dependência, certo? E o lisonjeador pode a qualquer momento armar uma armadilha, né? Pode desaparecer, transformar a lisonja em maldade, em cilada, certo? Por quê? Porque é, sim, uma relação de falsidade, certo? Então, os gregos antigos vão dizer, né, que a parresia é exatamente o contrário da lisonja, é a anti-lisonja. Por quê? Porque aquele que ouve o discurso não se torna dependente daquele que profere. Ao contrário, quem ouve o discurso acaba adquirindo uma autonomia, certo? E logo aquele que escuta o discurso não precisará mais ouvir o discurso proferido pelo mestre, ok? Ele vai criar uma independência, certo? Diferente da lisonja, né? Que cria um tipo de dependência. Na parresia, não. Há uma independência em relação àquele que fala, certo? Então, assim, na parresia, o discurso daquele que diz não vai criar uma dependência porque foi um discurso verdadeiro, certo? Que garante a autonomia daquele que recebeu o discurso, ok? E aí é que está a questão do governo de si, né? E o governo dos outros, muito discutido pelos filósofos antigos, porque aqueles que governavam muitas vezes pediam ajuda, né? De orientações, e havia filósofos que orientavam, e não só príncipes, imperadores, né? Também senhores de terra. E aí que está a questão a direção do príncipe, que é aquele que vai dirigir os outros, né? Quem dará conselhos ao príncipe? O lisonjeador ou aquele que vai trazer a parresia, né? Coloca-se então a questão da franqueza em relação àquele que vai governar os outros, certo? O problema está ligado à existência desse poder, né? A essa preocupação dos filósofos em relação a esse poder, certo? O problema está ligado a esse tipo de divinização do príncipe, daquele que governa. Quem vai dizer a verdade ao príncipe? O que ele realmente precisa ouvir? Certo? Então, o governo do príncipe deve ser assentado em cima de uma atitude ética, de uma atitude moral, certo? Que ele vai ter em relação aos homens, em relação às coisas, certo? Em relação ao mundo. Então é necessário que o príncipe escute um discurso verdadeiro, certo? Ok? Por isso que se coloca essa questão. Então, agora o Foucault ele vai tratar da questão da retórica, né, que é também um adversário da parresia, certo? Ele vai dizer aqui que, por exemplo, Aristóteles vai dizer que a retórica trata-se de um poder de encontrar aquilo que é capaz de persuadir, né? A retórica é um tipo de arte, né, capaz de persuadir o outro, certo? Através do discurso, certo? E a questão do conteúdo, o importante na retórica é exatamente o discurso, né? O discurso é que se coloca, ok? É a arte de conjecturar bem as palavras para persuadir os ouvintes, né? Para aquilo que o sujeito deseja, aquele que profere, certo? Mas a retórica é uma técnica, né, que se refere a uma verdade. Entretanto, essa verdade,
é apenas conhecido por aquele que profere a retórica. Não é uma verdade que aqueles que escutam irá realmente saber da verdade, ok? Não, a verdade não está contida num discurso, necessariamente, certo? Então, ele traz um exemplo aqui, ó, um bom general, certo, deve persuadir as tropas de que o inimigo ele não é tão poderoso, tão temível quanto as tropas acreditam que seja, né? Certo? E assim, pode ser que o inimigo seja temível, mas o bom general não vai falar isso. Então a verdade não necessariamente é dita, certo? Ele apenas tem que saber persuadir o que escuta, certo? Então é uma arte, né? Também que é capaz da mentira, ok? A parresia não existe mentira, ela só existe verdade, ok? A parresia é completamente despojada de ornamento. Ela não vai criar ornamento para enganar, ela não vai ser uma mentira, certo? A retórica é uma arte, certo? E também é uma arte que ensina, né? Você pode, para ensinar os outros, usar da retórica, certo? É diferente da parresia, ela não tem uma relação pessoal. E a parresia existe uma relação pessoal daquele que fala para aquele que escuta. Na retórica não precisa disso, certo? O que importa na retórica é o assunto tratado. Então, pode ser uma pessoa que vai remover uma acusação, certo? Uma acusação criminal, né? Um advogado, ele tem que ter uma boa retórica, certo? Você vai falar de um assunto na assembleia, você precisa de uma boa retórica, ok? Você vai defender uma causa, é necessária uma boa retórica, certo? A questão da parresia é outra, ela não é uma arte, ela não é definida tanto pelo conteúdo. O que interessa a parresia não é o conteúdo, mas o discurso verdadeiro, certo? São na verdade, regras de prudência, certo? Regras de habilidade, que faz com que o sujeito que escuta, né, ele saiba ouvir o que é preciso ouvir, certo? Num determinado momento em que ele precisa ouvir um determinado discurso, certo? E ele só pode ouvir esse discurso na parresia, que é o discurso verdadeiro, quando ele é capaz de ouvir o discurso, ok? Quando tiver a ocasião correta para que ele escute o discurso, né? Ok? Então, a retórica age sobre os outros, né? Conduz o povo, conduz as pessoas, certo? Ela age em proveito daquele que profere o discurso, certo? A parresia tem um objetivo completamente diferente. Não se trata de agir sobre os outros para favorecer aquele que profere o discurso. Não se trata disso, certo? Também age sobre os outros, mas não para exigir algo àquele que escuta o discurso, nem para dirigir, certo? Nem para alcançar alguma coisa. Mas sim para fazer com que aquele que escuta o discurso tenha soberania sobre si, certo? Que é uma característica do sujeito sábio, que conseguiu atingir um grau de sabedoria consigo mesmo, certo? Este é o objetivo da parresia, ok? O mestre, ele não tem interesse nenhum no discurso, certo? Ele deve agir totalmente com generosidade, ele não vai ganhar nada, certo? A parresia também é um socorro, certo? Quando o sujeito está precisando de uma terapia, um certo socorro, né? Que acontece através do franco falar, quando existe uma benevolência daquele que fala, porque tem amizade com aquele que vai escutar, certo? Então, assim, é uma atitude de benevolência um com os outros, criando assim uma amizade recíproca, franca, certo?
Então ele vai dizer que entre os epicuristas, né, o mestre era um exemplo vivo de amizade, né, de contato pessoal com aqueles que desejavam a direção. O mestre, aquele que falava, ele tinha uma amizade pessoal, né, tinha uma relação pessoal com aqueles a qual ele, ele falava, né, nos grupos epicuristas, certo? Então eles também estimulavam que aqueles que escutavam falassem uns com os outros, os discípulos, né? Também conversassem uns com os outros de forma franca, certo? Como se fosse uma espécie de confissão, mas só que era uma abertura de coração, era um tipo de comunhão, certo? Fazendo com que os outros também abram o coração com benevolência. Bom, gente, finalizo aqui essa aula que o Foucault deu sobre a parresia. Logo continuarei com essa questão da parresia na próxima aula. Eu agradeço por quem assistiu essa aula. Muito obrigada.